Olá, o que vocês acham da fenomenologia do Husserl? Que a gente não deu tempo de avançar, né? Se quiser comentar dele e do Heidegger? Na realidade, aproveitando então a É. pergunta, para dar uma. Então, aquela história. Nesse contexto todo, vai ter os desdobramentos, né? E aí eu acho que tem dois momentos definidos. O primeiro momento é a própria questão do Marx. Você entendeu? Ou seja, se a gente pegar depois do pensamento de Hegel, vai ter a famosa direita hegeliana e esquerda hegeliana, né? Do lado do Feuerbach, Marx de um lado e os outros, né? Alguns até tentando juntar Hegel com o catolicismo, por exemplo, com a questão do cristianismo. O Marx, por exemplo, é interessante isso nesse desdobramento, porque aí você sai de um idealismo, né, onde a questão da ideia, do espírito ali está na origem, é tão importante, mas você sai disso e vai para o materialismo. Ou seja, você cai no materialismo dialético e o materialismo histórico. Só que a matéria agora é colocada no lugar, não é mais a ideia, não é o espírito, né? E é interessante porque pelo materialismo histórico, ele quer mostrar justamente o quê? Que não é o pensamento que determina a realidade, né? É a realidade que determina o pensamento. Aí quando o pessoal lê isso, fala, nossa, então Marx era metafísico. Não, querido, não é isso, né? Aí o que ele entende por realidade, que é materialismo histórico, portanto, realidade histórica, ou seja, o contexto histórico, social, político, econômico, etc., é isso que determina o pensamento de alguém. Principalmente a questão do trabalho, né? A questão econômica, a maneira como o ser humano se relaciona com a natureza, com o mundo, o modo de trabalho, de produção, acaba determinando, né, não só a vida em sociedade, mas o modo de pensar, né? E a grande questão é se tem o materialismo histórico, o dialético vai mostrar também que essa própria história e os homens vão se movendo. Mas o que move? A luta de classe. Então, quer dizer, ele pega lá, tem os opostos, tem as contradições. Dialética aplicada, exato, né? Exato. Só que no âmbito material e político. Entendeu? Então, acho que aí a gente já vê um desdobramento, né? Correndo meio por fora, é interessante, você pega um Augusto Comte, né? Que também vai estar no contexto materialista, mas a impressão que eu tenho é que alguns grupos ainda ficavam presos a elementos anteriores. Não tanto a questão apenas do Hegel, né? Mas aquela coisa de que vamos tentar encontrar aqui um outro caminho de valorização da ciência. Mas, querendo ou não, é um desdobramento do materialismo. Entendeu? Só que é o materialismo cientificista. Então, é aquela coisa dos estágios do Augusto Comte, né? Ou seja, do espírito positivo, então teve a fase religiosa, depois metafísica, depois científica, né? Ou seja, na fase religiosa tem ali as crenças, crendice, a maneira do ser humano ver o mundo ainda a partir disso. Na metafísica já melhora um pouquinho, porque aí já está usando mais a razão, mas o ápice de tudo é a ciência, principalmente a sociologia, né? Como ele coloca. E disso vai dar origem, né? E aí você vê o ápice daqui do humanismo. É a religião do homem pelo homem. De novo, a mesma coisa, né? Só que aí focado mais numa estrutura, né, que ele monta lá do chamado espírito positivo. Então acho que tanto Augusto Comte quanto Marx, por que eu estou citando? Para mostrar como que, seja por causa do Hegel ou outros autores, é natural que esse tipo de pensamento desemboque no materialismo e também no ateísmo. Ou seja, na medida em que eu fecho as portas para a metafísica e a religião e a fé vai ficando num terreno do subjetivo, do sentimento, é muito difícil não cair no materialismo e no ateísmo, né? A grande questão é que nem todo mundo concordava com isso. Então sempre vai ter alguém que, né? Então você pega o Brentano já desconfiava e questionava muita coisa ali no século XIX. E propunha claramente o retorno a Aristóteles, pelo menos em alguns pontos. E junto com Aristóteles ele acabava chamando a atenção como que o conceito de intencionalidade ele era muito comum na escolástica medieval, principalmente São Tomás. E a partir disso, Brentano fez um trabalho interessante. E o Husserl foi aluno do Brentano, o Edmundo Husserl, né? Que não vamos confundir com o Russell, né? O Russell é outro. É outra figura. Um é outra com H. O H é o Husserl, né? E aí o Husserl, ele foi aluno do Brentano, teve esse conhecimento todo, e ele como matemático também, como lógico, pega isso e fala, olha, realmente nós precisamos aqui
discutir essas questões, né? Ou seja, não dá, né? Descartes, tanto que tem textos dele muito relacionados à questão do cartesianismo, né? Mas ele pega também toda uma discussão em relação ao fenomenismo, né? O problema que o Kant deixou. Ou seja, a fenomenologia, o método fenomenológico estabelecido por Husserl, eu acho que é interessante no sentido de que ele retoma a discussão da relação entre sujeito e objeto. E aí ele propõe realmente um outro caminho. Só que no caso do Husserl é difícil os textos, por quê também? É aquela coisa de que parece que tem algum momento ali que ele tem uma tendência mais realista e de repente depois tem uma virada e ele fica muito mais idealista, né? E de fato no final do século XIX, começo do século XX, teve muita discussão sobre isso, né? Ou seja, teve muito debate de realismo com idealismo, né? E tanto que no meu entendimento, talvez, tem expressões e questões que são muito mais do final do século XIX, início do século XX, e o pessoal transfere para a Idade Média. Transfere, às vezes, uma terminologia e expressões que são muito mais da neo-escolástica, do neotomismo e desse debate de realismo e idealismo, do que, de fato, do próprio medieval. Ah, interessante. Então, às vezes, tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E aí o Husserl, de fato, no método fenomenológico, ele procura mostrar que nós precisamos pensar o sujeito e o objeto numa relação, né? Ou seja, no fundo, o sujeito, ele não é uma substância, uma coisa totalmente pronta, e nem um objeto totalmente pronto. As duas coisas se dão na relação, né? E aí é lógico, por exemplo, quando eu falo mundo, pro Husserl, a consciência sempre é consciência de, né? E aí essa consciência sempre está voltada para algo, é consciência de, que seriam as essências. Só que o que ele entende por essência são as unidades de significação que constituem as próprias coisas. Então não é essência no sentido tradicional, aquilo que faz com que uma coisa seja... Não é isso. Então precisamos retornar às próprias coisas, precisamos retornar às essências. Aí quando alguém lê isso, fala, nossa, então o Husserl era profundamente aristotélico, né? Não é bem assim, ou seja, porque ele, na sua fase, me parece maior, ele é muito mais idealista do que realista. Então, no entendimento dele, é aquilo. No fundo, o que a gente chama de mundo é muito mais o que a consciência que nós temos do mundo, o que nós entendemos por mundo, o que um conjunto de fatos e de coisas, né? Então, o mundo não é simplesmente o conjunto de coisas, fatos, e que simplesmente existem. O mundo é muito mais os significados e os sentidos. Então, as essências são essas significações que são estabelecidas pela consciência na própria relação com a realidade. Então, o método fenomenológico seria uma forma de fazer o que ele chama de redução eidética, né? Você suspende, então, para entender como que se dá o processo da própria formação da consciência e do estabelecimento dessas significações, desses sentidos. E aí o método, né, entendido dessa maneira, e a própria fenomenologia, vai ter uma força muito grande, uma presença muito grande no século XX. Seja na França, né, em um Merleau-Ponty, em um Sartre, né, ou na Alemanha, em um Heidegger. Então, de fato, é o próprio Heidegger no Ser e Tempo, ele reconhece muitas coisas nesse sentido, né? Digamos, o seu certo débito com Husserl, com a fenomenologia, mas ao mesmo tempo é como se o Heidegger dissesse, olha, o Husserl criticou isso daqui e aquilo ali, né? Tentou resgatar determinadas coisas, mas eu entendo que ele não fez tudo o que deveria ser feito, né? Por quê? Porque para o Heidegger, como todo mundo sabe, o grande lema de Heidegger, né, é que ele vai fazer toda uma crítica à tradição ocidental, à filosofia ocidental, dizendo que houve um esquecimento do ser. O grande problema é que houve um esquecimento do ser. Ou seja, no fundo, sempre se estudou o ente e não o ser, né? Ou seja, confundiu-se o ôntico, que é o estudo do ente, com o ontológico, que é o estudo do ser. E no entendimento dele, o que colaborou isso é quando se mudou o conceito de verdade, de aletheia, né? E no entendimento dele isso começou com Platão, por exemplo, no mito da caverna, quando Platão ele
a ideia de que tem homens acorrentados dentro da caverna, portanto presos no mundo sensível, aí conseguem sair de lá e vão para fora da caverna, contemplar o inteligível, as ideias. E ele diz, e nesse tipo de pensamento, surgiu então a ideia de que para você ver direito saindo da caverna, você tem que adequar o seu olhar a essa realidade nova, luminosa. Ele diz, essa ideia de adequar o olhar transformou então a aletheia, que significava não esquecimento, né? Manifestação do ser, começou a se entender então a verdade como adequação, né? Do intelecto à coisa. E aí ele diz, principalmente na tradição aristotélico-tomista, etc. e tal. Ele diz, é aqui que está o problema. Então nós precisamos, né, retomar tudo isso, e ao retomar o verdadeiro sentido da palavra verdade, que é a manifestação do ser, vamos revalorizar a questão da ontologia e não apenas a questão do ente, né? E aí é onde ele desenvolve toda a analítica existencial, a analítica da existência, né? E num outro momento, em outros textos, ele vai focar mais numa crítica à racionalidade moderna, a questão da ciência, a questão da técnica. E é muito comum as pessoas me perguntarem, professor, então teve 2 Heideggers? Não, eu acho que não. Eu acho que, no fundo, o pensamento heideggeriano, ele é desenvolvido por uma única motivação, um único ponto. É o problema do ser. É o que ele entende por esquecimento do ser, né? Só que ele faz isso em 2 momentos. Primeiro, ele faz isso analisando essa problemática do ente e do ser, do ôntico e do ontológico, que aí o grande conceito é o Dasein, né, que é o homem, é o ser aí, porque o homem é o único que tem essa consciência de realizar esse processo. Então o núcleo, o conceito central é esse que ele vai discutir, né, e toda aquela coisa do ser humano como um ser para a morte, conceito de uma existência não autêntica. Então essa é uma primeira reflexão. Só que o ser não se manifesta só nessa questão desse contexto, ele se manifesta também na natureza e a questão da linguagem. Então, por isso que Heidegger vai dizer, olha, nós precisamos fazer uma outra análise aqui, ou seja, entender que essa razão moderna, essa racionalidade moderna, excessivamente tecnocrática, né, tecnológica, essa sociedade da técnica, ela pode ser interessante no sentido de resolver alguns problemas práticos, mas é outra também que ajudou a esquecer o ser, né, a piorar a situação, ou seja, porque frisou muito o aspecto epistemológico, gnoseológico, questão do sujeito, de novo, do objeto, e o ser mesmo ficou a ver navios, continuou, né? Então, no entendimento dele, é preciso fazer também uma análise muito crítica dessa razão tecnocrática, e é preciso o ser humano aprender a se aproximar da natureza, a ouvir a natureza. E talvez a melhor linguagem para isso não seja simplesmente uma linguagem conceitual. Aí ele entra na questão da linguagem dos poetas. Por isso que ele vai escrever muito sobre essa questão da poesia como uma forma, né, de se aproximar mais dessa questão do ser. Bom, eu acho isso um grande problema, né? Primeira vez que eu estudei essas coisas, eu li tudo, falei, caramba, o cara está dizendo que de Platão até Nietzsche, ninguém estudou o ser. Não, isso é absurdo. Todo mundo só ficou no ente. Aí eu falei, meu Deus, mas é complicado isso, né? E tem alguns pontos, alguns argumentos que ele apresenta que, de fato, ele estudou muito Duns Scotus, né? Ele teve esse contato com esse mundo medieval. Ele tem até um texto dele sobre o livro 10º das Confissões de Santo Agostinho, onde ele faz uma correlação ali do livro 10º, questão da memória, com a própria questão da fenomenologia, do método, né? Então ele tinha assim, uma cultura medieval. Mas eu não sei até que ponto ele estudou direito o pensamento de São Tomás. Porque tem argumentos que ele usa e coisas que ele coloca, pelo menos no meu entendimento, que não se aplica, não se encaixa à metafísica tomasiana. Principalmente a questão do actus essendi. A maneira como São Tomás entende a questão do ato do ser. Então, sinceramente, não sei até que ponto ele estudou e discordava, ou estudou e Mais entendia. perguntas, Eduardo? Por aí vai. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.